Emanuel. Reverendíssimo Padre Everaldo, prezado Senhor Prior, prezados irmãos e irmãs desta venerável Ordem Terceira de Nossa Senhora do Carmo, prezados sacerdotes aqui presentes, seminaristas, podem sentar. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Nós meditamos hoje aquela invocação da ladainha, Rainha das Virgens. Promessa para toda a humanidade é que uma virgem conceberá e dará à luz um filho. Seu nome será Emanuel. E, no entanto, a Igreja confessa que a Virgem Maria é virgem antes do parto, virgem no parto e virgem depois do parto. Mãe de Deus. Essa virgindade de Nossa Senhora, esse coração todo devotado para Deus, seu corpo, sua alma entregue à Santíssima Trindade, influenciou toda a história do cristianismo, desde o início. São Paulo, aos Coríntios, já procurava viver a castidade, já procurava incentivar a virgindade. Ele mesmo vivia isso por causa do reino de Deus, por causa do Evangelho, por causa do mandato de nosso Senhor. Lá no capítulo 7, ele dizia, no versículo 7, gostaria que todos fossem como eu, ou seja, não casados, mas totalmente dedicados à pregação do Evangelho, totalmente dedicados para a construção do reino de Deus. Ele vivia isso e ele desejava isso para os outros, principalmente porque ele via a luta, os trabalhos de quem era casado, o homem com sua esposa, o homem com seus filhos, a esposa com seus filhos, como era difícil tirar um pouco da sua vida para dedicar ao reino de Deus, para espalhá-lo, se a pessoa tinha um compromisso de família. E por isso ele desejava, gostaria que todos fossem como eu. Mas, por outro lado, São Paulo estava consciente de que viver como ele era uma graça de Deus, era uma graça particular, e ele chama de dom particular de Deus. Ele recebeu um chamado de nosso Senhor, e com esse chamado ele recebeu um dom particular, e ele sabia que para que outros vivessem como ele vivia, era necessário que essas pessoas também recebessem um dom particular de Deus. Por isso ele diz, cada um recebe de Deus um dom particular. Um este, outro aquele. Gostaria que estivesseis livres de preocupações. O homem não casado é solícito pelas coisas do Senhor e procura agradar o Senhor. Os santos padres, logo no início, dizem que isso se deve, esse modo de viver consagrado a Deus, essa renúncia ao casamento por causa do reino de Deus, se deve à Santíssima Virgem Maria. Nosso Senhor mesmo, no Evangelho, ele dizia
que muitos se tornaram eunucos por causa do reino dos céus. E Jesus, sabendo que isso era uma graça de Deus, Jesus também diz: quem puder entender, entenda. Mas ninguém se devotou tanto, ninguém se consagrou tanto ao reino de Deus como a Santíssima Virgem Maria. Ela era virgem, era um chamado de Deus, respondido com toda a generosidade, por causa do reino dos céus. Por isso Nossa Senhora é chamada Virgem pelos evangelistas. Ela é, por antonomasia, a Virgem. E por isso São Mateus começa a dizer: eis que uma virgem ficará grávida e dará à luz um filho. E São Lucas a mesma coisa. São Lucas diz: o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma virgem prometida em casamento a um homem de nome José. O nome da virgem era Maria. Nossa Senhora era a virgem proclamada pelos evangelistas. Meus amados irmãos, Nossa Senhora, ao apelo do anjo, perguntou: como será isso se eu não conheço o varão? O apelo do anjo é para que ela aceitasse ser a mãe de Deus. Vamos agradecer sempre a Nossa Senhora. Vamos agradecer a sua generosidade, graças à sua resposta, graças ao seu consentimento, nós temos o Salvador, nós temos nosso Senhor. Quando Nossa Senhora disse para o anjo São Gabriel: como será isso se eu não conheço o varão? Os santos também dizem que ela fez um voto de virgindade. Nossa Senhora tinha feito um voto por causa do reino de Deus. E em seguida o anjo, que conhece tudo, disse: o Espírito Santo virá sobre ti. Nossa Senhora ia viver, ia realizar o chamado de Deus pelo Espírito Santo. Também nós, o padre, a freira e qualquer um que pelo reino de Deus queira se consagrar, ele não vai conseguir viver isso, ele não vai conseguir trabalhar, ele não vai ser instrumento do reino de Deus nas mãos de nosso Senhor, se ele não tiver a ajuda, a graça do Divino Espírito Santo, a vivência da castidade, essa vida consagrada a Deus, na virgindade, ela é vivida com a graça de Deus, com o auxílio do alto. Nossa Senhora é toda cheia do Espírito Santo. O coração dela é de ser de Deus. E ela cumpriu assim aquela vocação. Lembremos que nós estamos meditando que Nossa Senhora é a Rainha das Virgens. Nós podíamos dizer assim: é porque ela é a perfeição da virgindade pelo reino dos céus. Mas não é somente isso, é que ela também é rainha mesmo. Ela é a mãe do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ela é rainha das virgens, porque ela é rainha mesmo. E além do mais, ela é rainha das virgens. O anjo mesmo, de São Lucas, disse: não temas, Maria, encontraste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande, será chamado Filho do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Jesus, o Filho da Santíssima Virgem Maria, reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Nossa Senhora era a rainha, escolhida por Deus, ser a mãe desse rei, e a rainha das virgens, uma rainha virgem
das virgens. Isso nós confessamos todas as vezes que nós cantamos o nosso credo, nós rezamos o nosso credo. Nós dizemos que Jesus se encarnou pelo poder do Espírito Santo, nascendo da Virgem Maria e fazendo-se homem. Santo Atanásio diz que por meio da Virgem Maria entrou a virgindade no mundo. A virgindade se tornou admirável, ela se tornou desejável por todos aqueles que desejam e amam o reino de Deus, respeitam, amam, veneram a virgindade daqueles homens e mulheres que só se consagraram a Deus e que querem viver aquilo, a imitação e com auxílio e com a intercessão de Nossa Senhora, além, evidentemente, de todas as graças de Deus, do Divino Espírito Santo. Santo Agostinho dizia que a dignidade virginal começou com a Mãe de Deus. Os judeus não admiravam tanto a dignidade virginal. Com a Mãe de Deus começou. A dignidade virginal começou com a Mãe de Deus. Depois de Cristo, a Santíssima Virgem Maria foi a semente e o fermento da virgindade na terra. Ela foi o modelo segundo o qual se formam as almas virgens. Então, a grandeza dessa rainha, uma grandeza que arrasta os súditos. Quantos carmelitas quiseram ser carmelitas contemplando Nossa Senhora e querendo levar uma vida de acordo com ela? As mulheres e os homens. Sua virgindade bendita é tão excelente que ela fala mais do que ninguém das realidades futuras do reino de Deus. Nós não podemos entender uma vida consagrada na virgindade se não for pelo reino de Deus. Por isso que nosso Senhor mesmo, Ele põe aqui: muitos tornam-se eunucos por causa do reino de Deus. Reino de Deus quer dizer que aquele que se consagra a Deus, ele não fica esperando recompensa daqui. A recompensa dele é lá. Ele já vive o que ele vai depois entrar numa vida eterna, como Deus nos prepara. A Virgem Nossa Senhora nos ensina, e os santos também nos ensinam, mas de modo especial Nossa Senhora, que uma vida levada seriamente, santamente, na virgindade consagrada a Deus, é uma vida fecunda, é uma vida cheia de resultados para a humanidade, para os pobres, para os pecadores, para os abandonados, para as crianças. Não é somente um resultado que vai ser para nós, mas já é um resultado para aqui. A Virgem Maria se tornou mãe de toda a multidão de remidos. E não somente isso, ela cuida dos remidos. É bonito a gente ver tantas vezes, nós estamos aqui celebrando uma festa dedicada a Nossa Senhora do Monte Carmelo, e é porque Nossa Senhora apareceu para cuidar dos seus filhos, e nós comemoramos todos os anos esse cuidado maternal dela. Nossa Senhora que vem para dar um penhor de segurança, vem com o escapulário, vem com a promessa, vem com a sua presença. Como é fecunda a virgindade de Nossa Senhora. E também, meus amados irmãos, quando nós conhecemos aquela legião de religiosos, religiosas, consagrados, como eles exercem uma
paternidade, uma maternidade excepcional. Se a gente olha para Santa Teresa d'Ávila, se a gente olha para Santa Teresinha, como nos fazem bem, é porque eles se consagraram, elas se consagraram a Deus, nosso Senhor, consagraram totalmente o seu coração, por causa do reino de Deus. Mas gostaria de ressaltar aqui, ainda que seja apenas brevemente em linhas muito gerais, uma santa chamada Santa Madre Teresa de Calcutá, que entrou para a vida consagrada, chamada por Deus. Ela respondeu a esse chamado, e a vida consagrada de virgindade, de coração, de alma, totalmente, tudo doado para Deus. E quando ela ainda estava vivendo ali, ela era de uma ordem de Nossa Senhora, e ali, vivendo aquela ordem de Nossa Senhora de Loreto, professora, uma mulher de oração, de amor a Nosso Senhor, de amor aos pobres, de educação, ela pensava constantemente em salvar as almas. Ela não podia ver uma criança, que ela não sonhasse que aquela criança fosse de Nosso Senhor, que fosse um cristão perfeito e que entregasse o seu coração e vivesse totalmente entregue a Nosso Senhor. E ela foi trabalhar na Índia, por isso nós dizemos que ela é Santa Teresa de Calcutá, porque naquela cidade, principalmente, que ela dedicou a sua vida. E num retiro que ela foi fazer, Nosso Senhor lhe pediu mais ainda. Nosso Senhor pediu que ela se entregasse completamente a Ele, para ajudar não somente os pobres, mas ajudar os mais pobres dos pobres. E esse ajudar os mais pobres dos pobres é para que ela se aproximasse deles, que ela fosse uma luz para aqueles pobres. E essa luz que ela vai ser, não era uma luz qualquer, mas a luz que Jesus quer ser para eles, que ela levasse. Porque essa consagração é isso, é tornar-se um com o nosso Senhor, é amar de tal modo a Jesus, que aquela pessoa, onde vá, ela seja uma luz para aqueles que não conhecem nosso Senhor e comecem a seguir Jesus. Acontece que Santa Teresa de Calcutá, já de há muitos anos, tinha feito um voto de não negar nada a Deus. Uma coisa tão bela, tão bonita, né? Quantas vezes nós andamos negando as coisas a Deus? Nós que nem fomos chamados, digo muitos, né? Que nem foram chamados para uma vida consagrada a Deus na virgindade, mas foram chamados para viver a castidade em seu estado de vida. Ando negando. Não, vou usar essa saia aqui provocante. Quando se a gente perguntar a nosso Senhor, Ele diria, não usa isso não, porque eu não dei para você os mandamentos. Mas a gente nega. Quantas vezes chamados a praticar a castidade como cristãos, como adoradores, seguidores de nosso Senhor, nós negamos as coisas mais grossas assim. Mas esses santos, esses corações virgens, consagrados a Deus, Santa Teresa de Calcutá, ela diz, o que Deus me pedir eu quero fazer, eu não quero negar nada a Deus. Já levando uma vida totalmente, ela deixou pai, deixou mãe, deixou sua família, deixou as riquezas, vivia uma vida de pobreza. Mas Jesus falou assim, mas eu quero mais. Só que, evidentemente, como ela teve uma locução
Então não foi uma coisa assim tão evidente, e mesmo que tivesse sido uma aparição, ela que é uma pessoa de Deus, que vivia não somente a castidade, virgindade, mas ela vivia também a pobreza e a obediência. Ela dizia, olha, pode ser que tudo isso seja de Deus, mas eu preciso ser obediente, eu preciso perguntar ao meu diretor espiritual, perguntar ao meu bispo, e se for de Deus mesmo, eu quero fazer. É bonito? A vida, essa vida de uma consagrada, de uma virgindade consagrada, é para fazer a vontade de Deus, é pelo reino de Deus. E ela conseguiu, com muita luta. Mas assim, ela tinha aquela ânsia de fazer. Se Jesus está pedindo mesmo, eu preciso fazer logo. Ela era uma grande imitadora de Nossa Senhora. É bonito que a gente vê que o anjo chegou para Nossa Senhora e disse, olha, para dizer que é de Deus mesmo, a tua parente, ela também já está no 6º mês, para dar à luz um filho. Porque para Deus nada é impossível. E São Lucas fala que Nossa Senhora se levantou e foi às pressas, às montanhas, para visitar sua prima e ajudá-la. E assim também essas almas consagradas a Deus, elas fazem logo o que é de Deus. Vamos pedir, meus amados irmãos, nesse dia, que nós meditamos a Nossa Senhora, Rainha das Virgens, por seu coração é todo de Nosso Senhor. Mesmo quando ela vivia com São José também, ele vivia, muitas vezes a gente fala que São José era um esposo, mas era um esposo casto e virginal. Ele também vivia totalmente consagrado a Deus. E Jesus, que nasceu por uma graça, como está escrito lá em São Lucas, por abundância do Divino Espírito Santo, que cobriu Nossa Senhora, tinha São José como pai, mas era um pai casto e virginal. São José era a sombra do Pai eterno, e ele estava ali para defender. Nossa Senhora, que ela nos ajude a levar a nossa vida cristã, praticando a castidade neste mundo. E além do mais, que Nossa Senhora nos ampare e nos abençoe, para que qualquer um de nós que ouça o chamado de Deus para levar uma vida consagrada a Deus, que nós aceitemos logo, que nós vamos logo, que nós sejamos instrumentos de Deus, que nós não vamos confiados em nós, porque todas as vezes que a gente faz alguma coisa por orgulho, fazemos por vaidade, para se mostrar os belos e os bonitos, nós acabamos não fazendo a vontade de Deus, e a obra de Deus não se realiza. Mas quando nós fazemos a imitação de Nossa Senhora, como servos de Deus, confiando em Deus, para realizar o reino de Deus, então se realiza, porque Deus é que nos dá a força. Quero terminar dizendo que as pessoas virgens, elas dão testemunho a Deus com a sua virgindade, porque na terra não existe razão para permanecer virgem. As pessoas estão dando testemunho do reino futuro, que já começa aqui. O motivo de uma vida consagrada a Deus é toda celeste. O motivo de uma vida consagrada a Deus é aquela fé professada cada dia da vida futura, e que nós nos dedicamos totalmente a ela. Por isso Nossa Senhora é a rainha de todos em virgindade, por causa do reino dos céus. Nossa Senhora é aquela que nós acabamos de dizer aqui com o profeta, que São Mateus aplica totalmente para Nossa Senhora. É a Virgem que concebeu e deu à luz um filho, que é o Deus conosco, o Emanuel. Nossa Senhora,
Rainha das Virgens, rogai